Qual foi o maior desafio que você já enfrentou nessa área? Nossa, Darwin, acho que o grande desafio, talvez assim até nosso enquanto humanidade, vamos filosofar um pouco aqui. Acho que a pandemia foi um grande desafio, porque mudou todas as regras do jogo, principalmente naquele primeiro ano que foi 2020. E mudou o seu jeito de fazer palestra? Mudou, porque você precisa pensar digital. Pensar digital. Não é só estar digital na rede, mas o pensamento precisa se tornar digital. Como foi o trabalho durante a pandemia? Olha, então assim, tem uma história que foi muito interessante em termos de desafio, né? Porque, imagina, tudo parou, as pessoas estavam dentro das suas casas, empresas fechadas, e as pessoas começando a conversar online por aquelas ferramentas que muitas organizações já utilizavam, aquelas plataformas de web meeting, Zoom, Teams, enfim. E assim, de repente era o que tinha por um momento. E a gente teve que existir uma adaptação tecnológica acima de tudo. Eu já tinha um estúdio montado em casa, mais ou menos meia boca, mas consegui dar uma melhorada nele e tal, para poder chegar com um pouco mais de velocidade. Mas o que mais me marcou foi o momento que as pessoas estavam vivendo. Principalmente, por exemplo, profissionais. Tem uma história que me marcou muito, que foi assim. Eu estava conversando com uma grande rede de montadoras automobilísticas, tá? Que era na época ainda era a Fiat Chrysler, que depois se tornou Stellantis, né? Quando veio o Peugeot, se tornou Stellantis. Eu estava conversando com o pessoal que era das concessionárias espalhadas, né? Os dealers que eles chamam, espalhados aí, né, no Brasil todo. E era um trabalho lá que havia umas 600 pessoas na sala online. E aí, legal, né? O cara estava 3 meses em casa, em 3 meses sem ver entrar dinheiro, 3 meses sem qualquer perspectiva, e a geladeira esvaziando, né, meu amigo? Então começa a ficar um trabalho crítico, né? Porque quando a gente fala de autodesenvolvimento, e você tem que falar principalmente compreendendo essas dores que essas pessoas estão vivendo. Porque é muito fácil, Davi, eu chegar lá e falar, cara, pensa positivo. Né? Vai fundo. Se você quer, você pode. Falar esse monte de patuscada rasa, superficial, que não gera nenhum tipo de mobilização, gera às vezes muito mais desconforto, porque o cara parece que vai se sentir ainda mais inútil. Ou então tá me achando com cara de pois bobo. Ou então com cara de bobo, ou então o cara se sente assim, numa inutilidade que ele não se sente capaz de entender aquilo que está sendo dito. E vou te dizer, muitas vezes não está sendo dito nada. Por isso que o cara se sente impostor, Eu falei, eu não consigo. Né? E, poxa, e o que foi interessante nessa época, né? Porque nesse trabalho específico, eu estava conversando com o pessoal, falando sobre Revolução um pouquinho, falando sobre atitude, e aí veio uma pergunta lá na caixinha inbox, né? Aberto, o inbox aberto, todo o chat de discussão aberto e tal. E a pessoa falou mais ou menos assim, pô, Eduardo, legal, bacana, você fala aí de atitude, você fala de a gente pegar a pequena atitude, da gente buscar dar o próximo passo e tal. Falei, sim, tá, mas aqui, cara, eu tô aqui há 3 meses sem vender, amigo. Tô aqui há 3 meses sem vender. Eu tô aqui, tô olhando pra minha geladeira, ela tá ali nitidamente esvaziando. Eu tô olhando pro meu filho, daqui a pouco eu vou ter que tirar ele da escola. O que é ter atitude nessa hora, Eduardo? E aí, Darf, o que você fala para um cara desse? Né? O que você falou? O que eu falei, meu amigo? Eu falei, meu amigo, vamos entender que atitude não é você apenas ter atos heróicos, não é apenas você sair voando, botar a cueca em cima da calça, não é isso. Atitude, muitas vezes, é você reconhecer esse estado de vulnerabilidade, levantar a mão e pedir ajuda. E a gente tem uma dificuldade em pedir ajuda muito grande. Então, isso é o que se chama de vulnerabilidade. Você conseguir ter capacidade, hombridade, honestidade intelectual, né, e moral de chegar para o grupo ao qual você está ali junto e você falar, cara, isso eu não sei, isso eu preciso de ajuda, isso eu preciso entender, isso eu preciso aprender. E muita liderança se perde nesse momento, porque ele chega às vezes num nível de decisão que ele não tem elementos para tomar decisão e começa a atuar naquilo que se chama de zona cinza, uma zona de subjetividade. Ele começa a tirar para todo lado, começa a tirar aleatoriamente. Sendo que às vezes ele bastava levantar a mão com os seus pares e falar, cara, me ajudem a pensar isso aqui melhor. Ou levantar a mão para o seu líder imediato e falar, cara, depende de você agora, me ajuda a pensar isso aqui. Só que às vezes a gente vai nesse exercício de ego, se tranca assim, em si mesma, né, palavra, né, fica em si mesmado, né, trancado em si mesmo e começa a tomar a decisão de uma forma aleatória, no calor do acontecimento. Então, muitas vezes irracional. Irracional e que cobra um preço caro depois. Então, às vezes, quando a gente fala de atitude, você fala também, vulnerabilidade é uma atitude. Eu trabalho ela na nova edição da Revolução. Admitir a vulnerabilidade. Admitir. Então, acho que esse um dos maiores assim, transformações, Darwin, que existem nos últimos anos, está sendo o líder passar a se reconhecer como vulnerável, passar a se reconhecer como uma pessoa que não sabe tudo.
ele depende das pessoas para poder compreender a realidade que ele atua de um jeito mais amplo, de um jeito que minimize risco, que maximize acertos e que principalmente seja um trabalho colaborativo, que ele conte com o olhar dos outros como um olhar de mentoria para ele mesmo, que ele consiga entender o valor do outro e o ponto de vista do outro na construção de uma solução mais robusta, num mundo que clama por diversidade, que clama por uma série de fatores assim que não eram pauta há alguns anos atrás.